Boa noite, mulheres maravilhosas. Como estão todas vocês? Estamos aqui então ajustando os detalhes para a gente começar esse encontro tão especial. Então, sejam todas muito bem-vindas ao nosso workshop Saúde, Mães e Filhos. Parabéns a todas vocês que se inscreveram, que estão aqui presentes com vocês. Eu quero começar com uma pergunta, então. Vocês são aquelas mulheres, mães, que acreditam que se seus filhos estão bem, vocês também estão bem. Respondam a pergunta aí para vocês. Quero que vocês reflitam sobre isso, que vocês pensem sobre essa pergunta que a gente vai começar aqui a nossa noite. Eu quero dizer uma coisa que talvez vai chocar algumas de vocês, talvez vai deixar algumas intrigadas, mas isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira que contaram para vocês. Deixa eu me apresentar devidamente, então, para que a gente possa começar o nosso workshop Saúde, Mães e Filhos. Meu nome é Traude Hillesheim. Eu costumo dizer que eu sou o CEO do meu próprio destino. Sou mentora de desenvolvimento humano, comunicação e negócios, mentora sistêmica e terapeuta natural. Então, é essa pessoa que vai estar aqui com vocês hoje. A grande maioria de vocês eu conheço pelo Instagram, algumas eu conheço pessoalmente e algumas de vocês eu nunca vi e vieram até mim através desse workshop. Então, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Espero que a experiência de vocês seja muito especial. Sou mãe e se meus filhos estão bem, eu também estou bem. Quantas vezes vocês já repetiram essa palavra, essa frase? Quantas vezes vocês já ouviram essa frase, talvez, das mães de vocês, das avós, das tias? Essa frase é uma frase falada por décadas e repetida por gerações. Quando a gente está bem, quando os nossos filhos estão bem, nós também estamos bem. Eu falei para vocês que essa frase não é verdadeira. E ao longo dessa noite eu quero mostrar para vocês. E a gente vai começar falando de amor. O amor, ele é transbordo. O amor verdadeiro e genuíno pelos nossos filhos começa em nós mesmas. E o nosso amor, ele começa no nosso autocuidado e no nosso autoconhecimento. E hoje, nós poderíamos abranger muitos leques aqui, muitos. Mas hoje, nessa noite, eu quero focar no autocuidado. No autocuidado de você, mãe, mulher maravilhosa que está aqui presente com nós nessa noite. Não, eu não vou falar sobre fazer as unhas, retocar a raiz do cabelo, qual a roupa mais adequada para determinada situação, qual a roupa da moda, qual o sapato da moda. Não, eu não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre o nosso cuidado com a nossa pele. Não, não vou falar sobre isso. Isso tudo é importante, sim, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Autocuidado, reconexão com a natureza. É sobre isso que eu quero falar hoje, essa noite, com vocês, mulheres, mães maravilhosas que estão presentes aqui. Sobre a reconexão com a natureza de vocês. Quando a gente fala em natureza, a gente entende, ou pelo menos a grande maioria entende, que é algo separado de nós, que é as plantas, as frutas, os animais. E eu quero dizer para vocês que a natureza é tudo. Eu, você, as plantas, os animais, tudo que está aqui nesse planeta é a natureza. Nós é que nos desconectamos muitas vezes. Então, esse processo de autocuidado que eu quero convidar vocês hoje à noite a participarem tem a ver com a reconexão com a natureza. Então, gente, estão prontas para começar uma nova jornada de autocuidado, se reconectando com a natureza. Eu vou passar para vocês
algumas gotas de sabedoria de uma mulher que já viveu bastante, tenho 52 anos de idade, eu tenho um filho de 22 anos de idade e que eu costumo dizer de boca cheia que é o meu maior case. Apesar dele achar que eu coloco muita responsabilidade sobre ele, mas eu sei o que eu fiz como mulher e como mãe na vida dele. Então aqui eu posso compartilhar com vocês de cadeira. Vocês que são mães, que estão aí com seus filhos na primeira infância, eu acredito que essas gotas de sabedoria vão trazer para vocês uma nova consciência sobre a maternidade. E eu espero que cada uma de vocês possa aproveitar essas gotas de sabedoria da forma de vocês, com a singularidade da essência de cada uma. Porque nós somos únicas, somos mulheres únicas e a nossa maternidade também é única. Nossos filhos também são únicos. Então não existe um padrão, não existe uma fórmula pronta. Existem caminhos que já foram trilhados e que deram certo e que talvez vão dar certo para vocês. Mas só saberão se experimentarem. Eu costumo dizer que a sabedoria é o conhecimento em ação. Quando eu sei algo e eu coloco isso em ação, eu coloco isso em prática, aí isso vira sabedoria na minha vida. Então, sejam bem-vindas à sabedoria de mulher e de mãe. Mas antes disso, eu quero deixar um recado. Eu quero deixar um recado para a mulher mãe que há em você. Eu quero falar bastante sobre a mulher e sobre a mulher mãe. Esse é um workshop para mulheres mães. Mas antes de entrar um pouquinho mais nessas gotas de conhecimento em ação que viram sabedoria, eu quero deixar um recadinho. Aliás, um recado, né? Nada de dinho, um recado. Ser mãe é uma dádiva, é um presente de Deus. Eu sei. Possivelmente vocês já ouviram falar dessa frase muitas vezes. Ouviram falar que ser mãe é uma dádiva, que é um presente, e muitas vezes, muitas de vocês se encontraram nos desafios que a maternidade traz e talvez tenham até questionado esse presente, essa dádiva, e dentro desse desafio a gente fica pensando, nossa, será realmente muitas? Eu sei, muitas de vocês, talvez vocês não, mas já conheci muitas mulheres, muitas mães, que questionaram isso, se isso realmente é uma dádiva, porque é muito desafiador. Mas eu também quero dizer que não precisa ser assim. Nós, mulheres, empreendedoras, empresárias, profissionais, nós somos ensinadas a nos prepararmos para a vida, nos prepararmos se eu quero ser uma arquiteta, eu vou me preparar para ser uma arquiteta. Se eu quero ser uma médica, eu vou estudar, eu vou me preparar para ser uma médica. Se eu quero ser uma fotógrafa, que eu já fui por quase 2 décadas, ainda sou uma fotógrafa, mas não fotografo mais profissionalmente, eu tive que me preparar para isso. Mas ninguém nos diz que a gente precisa se preparar para ser mãe. A gente aprende a ser mãe enquanto que a coisa anda. E mesmo que a gente se prepare, ainda assim a gente não vai conseguir se preparar tão efetivamente, porque cada momento que a gente vive com os nossos filhos é um momento único. Então eu quero que vocês se empoderem dessa frase, que realmente ser mãe é uma dádiva de Deus. E se vocês já são mães, eu sei que algumas inscritas aqui estão grávidas do seu primeiro filho. Que maravilha isso! Quiçá eu ouvir isso quando eu estava grávida. Eu sei que tem mães aqui que se inscreveram que estão pensando em engravidar. Eu sei que tem mães de gêmeos de menos de 1 ano de idade. Eu sei que eu conheci um pouquinho de cada uma de vocês e eu sei que cada uma está vivendo um momento único, um ciclo único. Mas para todas é sim uma dádiva de Deus. E nesse recadinho aí de mãe para mãe, de mulher para mulher, vocês que estão nessa jornada, então, da gravidez, da preparação da gravidez, até os filhos aí de 12 anos de idade, que foi
o que a gente colocou aqui como as inscritas, para a gente trabalhar aí dentro da primeira infância e da infância. Eu quero dizer para vocês que o nosso papel como mãe, ele tem início, meio e fim. A hora, o momento que vocês mais poderão ser mães é agora, na infância. Então eu vou repetir para vocês. O nosso papel como mãe tem início, meio e fim. Eu sei. Vocês estão pensando, como assim tem fim? Mãe, a gente não é para sempre? Vocês vão entender. Mas foquem nessa outra frase. O momento que vocês estão vivendo agora, na primeira infância dos filhos de vocês, é o melhor momento para vocês serem mães de verdade. O que vocês fizerem agora pelos filhos de vocês vai fazer toda a diferença na vida deles, na de vocês e na família de vocês. Para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando aqui, então, né? Como assim tem fim? Vamos lá, então. O que são as mães de início? A mãe de início, então, seria desde o momento da gravidez até os 12 anos de idade. Essa é a jornada do início, que quando a gente começa a gestar aquele pequeno grãozinho de feijão, e a gente vai indo, e então dentro desse momento a maioria de vocês está. Só não está a colega que está se preparando para ter o primeiro filho, mas a maioria está dentro desse espaço. O meio, mãe do meio, do ciclo do meio, seriam as mães dos filhos de 13 aos 21 anos de idade, que é onde a gente encontra aí o começo da adolescência, toda a adolescência, a preparação para uma vida adulta e um adulto. Com 21 anos de idade, o nosso filho é adulto. E mães do fim que não termina. Agora vocês entenderam. Mas daqui para frente, eles são adultos. E nós, mães, precisamos ter a certeza que nós cumprimos o nosso papel. O que termina não é eu ser mãe deste ser, mas o meu papel como mãe, eu preciso ter certeza, até aqui que eu fiz certo. Daqui para frente é manutenção, daqui para frente é conexão, daqui para frente é respeito, é vivência. Daqui para frente, eles são pais, são mães dos seus próprios filhos. Uns antes, uns depois, mas estão ali se preparando. Hoje em dia, antigamente era mais cedo. Com 21 anos já. A minha mãe, com 21 anos, eu já estava nascendo, já era a segunda filha dela. Mas hoje já, né, a mulher se prepara um pouco mais e vai ter o seu filho lá com 30, 31 anos de idade. Mas estão dentro dessa preparação de escolher a pessoa com quem vão viver a vida toda. Nós já não somos a pessoa mais importante da vida deles. E eu sei que quando a gente está agora com os nossos bebês, como vocês estão, com crianças de 3, 4, 5 anos de idade, a gente nem imagina que isso é possível. Como assim? Um dia essa pessoa vai amar mais outra pessoa do que a mim mesma, que sou a mãe dessa criança. Isso parece tão estranho, porque a gente não para e pensa como aconteceu com nós. Um dia nós fomos o bebê de uma mãe. Um dia nós fomos o pequenininho, a pequenininha de uma mãe que cresceu, que escolheu uma pessoa para amar mais, teve os seus filhos para amar mais ainda. Então, nós somos, hoje, eu já estou dentro dessa mãe do fim. Eu preciso ter certeza de que o meu papel como mãe eu já fiz. A partir de agora, eu vou continuar sendo mãe, mas eu sou muito mais hoje uma mentora, uma amiga, sócia, do que o papel da mãe. O papel da mãe eu já fiz. Eu preciso ter certeza que eu já fiz. Eu vou continuar fazendo o da mãe, dando o amor de mãe pela vida toda. Isso vai se multiplicar depois para os filhos do meu filho, e assim a gente vai indo no ciclo lindo da vida. Mas o meu papel como mãe
eu preciso ter certeza que eu cumpri. E ele começa aqui, neste espaço que vocês estão agora, neste momento que é o momento mais especial. É o momento onde, se nós fizermos um bom trabalho, se vocês fizerem um bom trabalho aqui, o trabalho aqui será automático. E aqui será uma colheita maravilhosa. Podem ter certeza disso. Então, agora eu quero começar a compartilhar algumas gotas de sabedoria com vocês, apesar de eu já ter soltado muitas, né? Mas agora eu vou ir por pontos e por etapas. Primeira gota de sabedoria. Cuide de suas emoções e da qualidade do seu sonho. O que você sente, os seus filhos sentem em dobro. Não adianta chorar escondida no chuveiro. Então, lembra da frase lá no início, quando eu comecei? Aquela frase que fala, que muita mãe e mulher fala, que se os meus filhos estão bem, eu estou bem. E eu disse para vocês que essa frase não é verdadeira. É se eu estou bem, os meus filhos estão bem. As crianças nessa idade, dos filhos de vocês, dentro da primeira infância, eles têm uma sensibilidade muito, muito grande. Eles sentem além do que é falado, além do que é dito. Eles sentem a energia da mãe, eles sentem o cansaço da mãe, eles sentem a dor da mãe, eles sentem os conflitos do pai e da mãe, mesmo que o pai e a mãe não briguem na frente deles. Eles simplesmente sentem. Eu aposto que a maioria de vocês já teve uma experiência que não estava bem, por algum motivo, teve algum problema no trabalho, algum desafio da vida moderna, não estava bem, e no outro dia, o seu bebê, o seu filho ou sua filha não estava bem. Ou no meio da noite, essa criança começou com febre. Eu aposto que muitas de vocês já tiveram essa experiência. A não ser que vocês sejam essas mães que estão sempre bem, estão sempre zen, sempre equilibradas. E quando isso acontece, quando a criança adoece porque nós não estamos bem, nós ficamos pior ainda. Isso se torna um ciclo que não é saudável. Então, quando a gente fala, cuide das suas emoções. Cuide das suas emoções, não é que você não pode sofrer, não é que você não pode chorar, não é que você não pode esbravejar. Todos nós precisamos ter esse direito, mas nós todas temos o dever de nos cuidar, de nos blindar, de nos proteger e de nós fazermos o que for possível e o que estiver ao nosso alcance para cuidar da qualidade das nossas emoções, da qualidade do nosso sono. Eu sei que uma mãe de um bebê recém-nascido, como que eu vou ter qualidade de sono? Você vai ter qualidade de sono e o seu bebê também pode ter qualidade de sono, e de uma forma natural. E eu vou provar para vocês. Eu coloquei essa frase aqui embaixo, não adianta chorar escondida no chuveiro, porque agora em março eu estava fazendo uma série de palestras em lugares para várias mulheres, nesse movimento do Dia da Mulher, e numa dessas palestras, uma mãe, eu falei exatamente essa frase, e que a criança sente, né, quando a mãe não está bem, mesmo que a mãe sofra escondido, ela sente. E ela relatou exatamente isso, que ela chegou em casa, ela não estava bem, algo tinha dado muito problema no dia do trabalho dela, e a filha estava super bem. A filha começou a ficar batida, ficar triste, mas eu disfarcei na frente dela. Mas quando ela dormiu, eu fui para o chuveiro e eu chorei no chuveiro. E no meio da noite, ela já acordou com febre e passou vários dias ruinzinha, resfriada, com virose. E ela estava bem, ela não tinha nada. Vocês podem dizer, nossa, foi coincidência, ela pegou uma virose na escola. Eu digo para vocês que se essa mãe estivesse, a energia dessa mãe estivesse bem, essa mãe não estivesse passando por esse desafio, talvez aquele vírus
que a criança pegou na escola, ela tiraria de letra. Mas a energia do medo, do ressentimento, da dor da mãe que essa criança sentiu, mesmo que escondido, ela sente. Baixou um pouco mais a imunidade dela e ela resfriou. O vírus abateu ela, a bactéria abateu ela e ela ficou doente. Então, se nós não estamos bem, nós adoecemos os nossos filhos, nós adoecemos o nosso lar. Sim, muitas feministas, que eu não concordo com o movimento feminista, porque eu acredito que a gente deve ser feminina, elas diriam, nossa, mas é culpa então tudo das mulheres. Não, não é culpa, é responsabilidade. Quando Deus nos deu a dádiva de sermos mães, Ele nos deu a responsabilidade de sermos mães. E antes da gente vir para cá, viver essa jornada temporariamente humana, a gente escolheu ser mulher, a gente escolheu ser mãe e nós escolhemos os filhos que nós teríamos. Então, sim, precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. E eu acredito que isso deva ser muito claro para todas vocês. Eu quero dar uma sugestão. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava convidando vocês a participarem desse momento hoje, eu disse que eu ia dar algumas sugestões que não tem preço, que não tem custo, não precisa você investir o seu dinheiro para ter um momento como esse. E uma coisa simples, como colocar os pés na grama. Colocar os pés na grama é uma coisa extremamente simples, mas vocês não têm noção o quanto isso muda o nosso humor. Principalmente nós, mulheres, e homens também, é claro, mas estamos aqui falando de mulheres, que trabalhamos com muita tecnologia. Hoje nós estamos com acesso a muita tecnologia. Eu estou sentada aqui na frente do computador, eu tenho luzes aqui na minha frente, eu tenho um celular. Nós trabalhamos o dia inteiro no celular e nós acabamos ficando muito elétricas. E essa eletricidade dificulta o nosso equilíbrio emocional. Lembra que antes a gente estava falando sobre trazer equilíbrio para o nosso emocional e um sono de qualidade? Então, por que eu estou sugerindo e quero que vocês prometam para si mesmas tirar o calçado uma vez por semana ou uma vez por dia, vai depender do quão comprometidas vocês são, e colocar os pés na grama. Não precisa necessariamente ser na grama, pode ser numa terra pura. Se vocês moram num apartamento, procurem isso numa praça, ou coloquem aí um jardinzinho na sacada, para que vocês possam colocar o pezinho de vocês em contato com a terra, em contato com a grama. Existem pessoas que trabalham em apartamentos e que eles têm uma caixa de terra debaixo da mesa para colocar os pés na terra. Tem pessoas que têm uma caixa de areia. Quantas pessoas fazem uma caixa de areia para o seu pet fazer as suas necessidades? Como seria fazer uma caixa de areia para colocar os pés e descarregar um pouco dessa eletricidade, dessa energia que a gente tem em excesso? Isso é um divisor de águas na vida de vocês. É algo muito simples que talvez algumas nunca ouviram falar, outras acham que pode parecer uma coisa tão simplória, mas é uma coisa muito poderosa. E mais, a sugestão que eu dou: façam isso também com os filhos. Façam isso com as crianças também. Eles vão ter um equilíbrio emocional maior e vão ter um sono melhor. Podem ter certeza disso. Isso é uma das coisas que eu quero sugerir hoje para vocês, para trazer esse equilíbrio gratuitamente. Uma outra sugestão nessa questão do aterramento do pé, agora a gente está chegando no inverno, e aí tá, não vou colocar o meu pé na grama no inverno, é muito frio. Então eu tenho uma outra sugestão muito especial que vocês podem fazer também. Vocês fazerem um escalda-pés. Pegar uma bacia, colocar uma água morna lá dentro, colocar uns galhos de manjericão, uns galhos de alecrim, umas fatias de laranja, umas pétalas de rosas e colocarem os pezinhos de vocês de molho. Façam isso também junto com as crianças. Isso é fantástico. Se vocês puderem fazer todos os dias,
mas eu sei que vocês não vão fazer todos os dias. Mas se comprometam consigo mesmas de fazer uma vez por semana. Isso é autocuidado, isso é reconexão com a natureza, isso é reconexão com a essência do que vocês são. Isso é qualidade de vida. A segunda gota de sabedoria. Seja alegre, brinque, brinque muito. Faça do lar de vocês um playground. Olha que coisa linda essa cena dessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. A mãe está sentada na mesa, alimentando os filhos dela e eles estão brincando. Eu confesso para vocês que em alguns momentos, hoje, que o William é mais adulto, ele ainda quer brincar um pouco e eu já não estou mais tão brincalhona, tá? Mas tudo bem, eu disse que eu já fiz o meu papel. Mas quando ele era criança, a nossa casa era um playground. As paredes tinham desenhos, era no lugar do sofá estava uma barraquinha, tinha algo montado aqui de quebra-cabeça. O tapete não era um tapete felpudo, o tapete era um tapete de emendar, de EVA, que já era uma brincadeira. Num canto tinha um joguinho de memória, no outro tinha um joguinho de banco imobiliário, no outro tinha um pesca-pesca. Dependendo da idade que ele estava, pela casa tinha brinquedos, pela casa toda, vinham os amigos brincar, do sofá virava um carro, um cobertor virava uma barraca, e isso foi durante a infância dele toda. Então, muitas vezes, os pais de crianças na primeira infância querem que a criança seja muito séria. E hoje nós temos um problema que eu não tinha quando o William era pequeno. Eu tinha um outro problema, eu tinha televisão. O William, ele não assistia a televisão sozinho. Quando ele era criança, ele não tinha autorização para ligar a televisão sem pedir para os pais. Eu acredito que ele já estava na segunda fase ali, com 13, 14 anos, ele ainda não tinha autorização. Porque quando as crianças são pequenas, elas não têm capacidade de entender o que está passando naquele momento na TV, e se aquilo é saudável para ela ou não. Então, os pais precisam administrar isso. Hoje, vocês, como mães, vivem o desafio do celular, do tablet, e eu sei, é muito confortável para a gente chegar em casa no final de um dia cansada, matando um leão, que aliás eu não mato mais, porque eu prefiro não matar leão, não, porque eu acho que a vida é mais leve se a gente age de uma outra forma, mas isso é assunto para outro dia, não é para hoje, tá? Mas eu sei que a maioria tem o hábito de dizer isso, voltei para casa hoje e tive que matar 2 leão. Então a gente vem para casa cansada, tem muita coisa para fazer no lar, tem o jantar para fazer, tem as crianças para dar banho. Então é muito confortável eu poder largar o celular na mão de um deles, tendo 2, 3 filhos também, e ele fica se entretendo ali no celular. Mas o nosso, quando a gente faz isso, quando a gente pega o tempo e coloca a criança num celular, em primeiro lugar, crianças antes dos 6 anos de idade, se eles têm muita exposição à tela, eles têm um desenvolvimento cognitivo muito mais, é muito pior. É uma criança que ela não vai conseguir se desenvolver como uma outra criança que não tem exposição a telas. Então, mas não vamos entrar nessa polêmica das telas, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. A minha gota de sabedoria aqui é: seja alegre, brinque, faça folia. Sabe aquela folia? De correr em volta da mesa, de brincar. Deixem a casa bagunçar, gente. Uma casa com crianças, principalmente crianças menos de 7 anos de idade, arrumadinha demais, para mim só tem 2 respostas. Uma, que essa casa tem uma profissional ou mais de uma, que está o tempo todo organizando, limpando para manter essa casa limpa, ou não existe alegria naquela casa. Das duas, uma. Porque uma criança não está conseguindo se desenvolver como ela deveria se a casa está arrumada demais. A criança está engessada demais. A criança precisa de liberdade, ela precisa sair, ela precisa se movimentar, ela precisa criar. Senta no chão, joga um joguinho de memória com teu filho. Ah, mas eu tenho aquela roupa lá para dobrar. Esquece a roupa. Esquece a roupa. Deixa ela sem dobrar. Porque aquela roupa que está lá para dobrar,
Daqui a 10 anos, você não vai nem lembrar da cor dessa roupa. Nem para que você usava essa roupa, e talvez você vai detestar essa roupa. Mas o seu filho, a idade que o seu filho tem hoje, independente se é um mês, se está na tua barriga, ou se tem 3 anos, ou se tem 6 anos, isso não volta, nunca mais. Eu costumo dizer que os nossos filhos serão nossos para sempre, mas a infância deles não. A infância deles é agora. Então brinque agora. Joga futebol se você não sabe jogar. Veja o que o seu filho gosta de fazer. O William gostava de desenhar. Eu desenhava com ele. Os desenhos dele no início não tinham pé nem cabeça e eu dizia que eram maravilhosos. Ele virou um artista plástico, que fez várias telas, fez exposição. Hoje ele não pinta mais, mas isso ajudou a ele a desenvolver outras áreas que ele desenvolveu hoje. Por exemplo, esses slides foi ele que fez. Então, desenvolvam os filhos de vocês para serem livres, para serem felizes. Mas façam isso juntos, sendo felizes também. Eu tenho certeza que uma mulher que está com o emocional equilibrado, com o sono equilibrado, e depois eu vou dar mais sugestões para vocês para fazerem isso, vocês vão ter mais qualidade de vida para viverem esse momento muito especial. E aí vocês podem estar pensando, mas Traude, tu não falou que era sobre o autocuidado comigo antes do filho, porque eu preciso estar bem? Sim. Este estar bem, eu falei, seja alegre e brinque. Brinque consigo mesma também. Brinque com os seus defeitos. Quantas de nós, ou quantas de vós, se olham no espelho todas as manhãs e rejeitam a imagem que vê no espelho? Quando é um espelho inteirão ainda, que pode ver o corpo inteiro, pode dar aquela viradinha, olhar atrás, que nem eu tenho um aqui, aí sim, dependendo da mulher, já sai dizendo de casa, nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Ah, eu não gosto disso, eu preciso diminuir isso, eu preciso aumentar isso, eu preciso fazer isso. Você já sai de casa se martirizando. Você sai de casa dizendo que você não é boa, que não é bela o suficiente. Como que o seu cérebro vai trabalhar a seu favor naquele dia, se você mesma já se envenenou? Brinque com você mesma. Brinque com os seus defeitos. Brinque com aquilo que você quer consertar. E se der para consertar, e tiver dinheiro para isso e disposição, conserte, tá tudo bem. Mas se não tiver como consertar, aceita, brinca. Brinca consigo, brinca com seus filhos, brinca com a sua família, brinca com a vida. Isso é sabedoria. Aprenda a brincar, coloque em ação e tenha a sabedoria da alegria. Gotas de sabedoria, tempo de qualidade. Olha que coisa mais linda essas imagens que eu coloquei aqui do lado. Eu coloquei justamente para fazer vocês pensar. Tenha tempo de qualidade para você, tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os filhos e tempo de qualidade com o marido. Isso é equilíbrio. E sim, eu sei que quando as crianças são pequenas, como a maioria de vocês, a gente pensa, como que eu vou fazer essa dança? Como que eu vou fazer esse equilíbrio? Eu trouxe isso aqui justamente para fazer vocês pensarem e entenderem. Cada tempo, cada momento que a gente vive na nossa vida com os nossos filhos, como mulher-mãe, nós estamos falando aqui de mulher-mãe. Cada momento que você vive, cada ciclo é um ciclo único. E ele vai exigir de você, ele exige da gente mais e menos. Então, claro que no momento que a criança nasce, que eles são pequenininhos, que eles estão ali nos primeiros meses, esse tempo de qualidade aqui para você vai ser menor, vai ser maior aqui, muito maior. Vai ser possivelmente 95% aqui.
e os outros 5% dividido entre isso aqui tudo. Porque este tempo exige isso. Esse ser, ele acabou de nascer, e isso passa. Quando a criança nasce e ela é pequenininha, a gente, como mulher, fica ali naquele desafio, acabou de gestar, o corpo mudou completamente. Aquela frase bem típica, assim, né? Era um violão, voltou, né? Um violoncelo. A gente não está se encontrando, não está se achando naquele corpo, aquele ser lindo na nossa frente que a gente ama incondicionalmente, mas ao mesmo tempo a gente está conflitando e não está conseguindo entender. E aí a amamentação é desafiadora, o sono é desafiador, o meu emocional já não fica legal, a criança já não dorme direito, talvez ela tenha cólicas e tudo. Como que eu vou dedicar tempo de qualidade para mim, Traude? Não, você não vai conseguir. Mas você pode, dentro desses 5% que você tiver para você, dividir em 2, 3% para você, 1% para o marido e 0,5% para a família como um todo. Ou talvez esses 99% que tu está fazendo aqui, reflete aqui na família. E está tudo bem. Mas conforme as crianças vão crescendo, muitas de vocês já experienciaram isso. Já tem filhos aí com 3 anos de idade. Opa, aí já começou o negócio a ficar um pouco diferente. Agora essa criança precisa 70% mais ou menos quando eu estou com ela, quando ela não está na escola. Ela já vai para a escola, eu já tenho né, um outro ciclo. Mas quando eu estou com ela, ela já não exige tanto de mim. Então eu posso pegar uma fatia maior para o meu tempo de qualidade. Eu posso ter uma fatia um pouquinho maior para o tempo de qualidade com o meu marido, mas a sabedoria está em administrar isso desde o começo, não negligenciando nenhuma dessas partes. Nem a você mesma, nem a família como um todo, nem os filhos e nem o marido. E uma outra coisa muito importante também, que a gente precisa, que eu gosto de deixar de sugestão para as minhas mentoradas, esse tempo de qualidade para você pode ser só você. Eu preciso sair hoje só eu. Pegar o carro, sair, tomar um café, ou que seja com uma amiga, ou seja só eu com a minha companhia. A gente dialoga com esse pai, com essa família e organiza isso e vai. O diálogo é a coisa mais rica, mais poderosa, mais especial que a gente tem em família. A gente não deixa chegar num momento que eu preciso do meu momento e hoje eu vou sair, seja o que Deus quiser, e vocês que lutem. Não precisa ser assim. Eu posso organizar isso e com essa sabedoria eu vou administrando isso e os filhos vão crescendo e entendendo que essa mãe tem tempo de qualidade para ela, tem tempo de qualidade para eles, tem tempo de qualidade para o pai e para a família como um todo. E uma outra sugestão que eu dou é que vocês tenham momentos só com os filhos. E também, se vocês têm mais de um filho, que vocês tenham um momento só com um filho e um momento com um outro filho. Porque são seres diferentes. Vocês serão mães diferentes para eles, porque eles exigem outra qualidade. Eles exigem uma outra mãe, eles chamam por uma outra mãe. Então, não tem como você ter um momento especial com um menino que gosta de jogar futebol, do mesmo jeito, um momento especial com uma menina que detesta futebol, ou vice-versa. Não tem como. Então, você ter esse momento especial com cada uma também é muito rico. Assim como você vai ter um momento especial com o seu marido também. Tempo de qualidade para você, para eles, para ele e para todos. Isso é muito especial e isso faz com que realmente a saúde emocional sua e de todos vá ficando aí dentro desse equilíbrio que a gente busca. A quarta gota de sabedoria que eu quero deixar para vocês. Lembrando sempre que sabedoria é conhecimento colocado em ação. Não é sabedoria se vocês não colocarem em ação. Serão apenas palavras. Pare de repetir sofrimento.
Esse é um chamado que eu venho fazendo há algum tempo, chamando as pessoas para pararem de repetir sofrimento. Isso é um chamado que eu fiz para mim mesma. Traude, para de repetir sofrimento. E por mais que a gente entenda isso, e por mais que essa frase é óbvia e todas nós queremos isso, todas em algum nível repetimos o sofrimento. Caímos no mesmo buraco, como a gente costuma dizer. E essa repetição de sofrimento, ela não precisa ser assim. Eu convido vocês a escolherem um estilo de vida, um estilo de vida mais saudável para você e para aqueles que vocês amam, para que vocês possam buscar esse equilíbrio e realmente parar de chorar no banheiro, desesperada. Eu convido vocês a fazerem parte desse movimento comigo, que é um movimento Eu Me Amo, Eu Me Cuido. Quando eu realmente me amo, me cuido, faço tudo o que for possível e estou em busca de cada vez mais conhecimento para fazer os meus processos de cura, para buscar o meu equilíbrio. Isso reflete nos meus filhos, isso reflete no meu marido, isso reflete nas pessoas ao meu entorno, nos meus colegas, nos meus colaboradores, nos meus sócios, isso reflete no mundo. Uma mulher que se ama e se cuida, não existe nada mais poderoso do que isso. E se essa mulher, ela é uma mãe, ela se torna um ser louvável. Uma mãe que se ama e se cuida muda o mundo. E eu vou mostrar para vocês. Muitas mulheres vocês devem conhecer que mudaram o mundo começando assim. E eu quero falar para vocês depois de uma mulher muito especial que mudou o mundo assim. Escolha você também os óleos essenciais mais puros do mundo e diga não para o sofrimento e sim para a vida. Eu escolhi os óleos essenciais mais puros do mundo para minha vida, mas eu não escolhi eles só para mim e para minha família. Eu escolhi compartilhar eles com o mundo e fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Eu escolhi essa missão que é ajudar a curar o mundo porque eu tenho ferramentas na minha mão. E essa missão de ajudar a curar o mundo, ela precisa de muitas mãos corajosas, valentes e puras, e precisa também de muitos corações valentes e puros. Começando por uma mulher que quer fazer a diferença na vida dela e quer fazer a diferença na vida dos seus filhos, da sua família e de um mundo como um todo. Então, eu convido vocês a fazerem parte desse movimento. Eu quero convidar vocês a dizerem não para a tristeza, para a ansiedade, para essa sensação de impotência, de aceleramento mental, de depressão. Eu convido vocês a dizerem sim para a vida. Anotem isso. Digam sim para a vida. Digam essa frase para vocês diariamente. Eu digo sim para a vida. Eu digo sim para a vida. Quando a gente não sabe que existe algo diferente que a gente pode fazer uso para contribuir na nossa vida, nós estamos vivendo, quando eu não sei o que mais é possível, eu vou fazendo mais do mesmo e vou tendo os mesmos resultados. Mas no momento que eu sei que existe algo que pode contribuir na minha vida, que existe algo que pode trazer equilíbrio para a minha vida, e de uma forma natural, como os óleos essenciais do Terra, eu tenho uma escolha. Eu tenho uma escolha de fazer diferente. Eu posso escolher diferente da minha mãe, diferente da minha avó. Eu tenho o poder de escolha. Eu posso escolher começando trazendo equilíbrio para as minhas emoções. E esse mix de óleos essenciais chamado Balance, o nome já diz, balanço, equilíbrio. Ele traz equilíbrio para a nossa vida. E ele é muito simples de usar. Ele pode ser usado inalando na tua própria mão. A gente pinga 2 gotinhas de Balance na mão,
passa de uma mão para outra, faz uma concha sobre o nariz, como se fosse uma máscara, e faz umas 10 a 15 respirações conscientes 3 vezes por dia. Desta forma, uma pessoa usando esse mix, ela pode sair de uma depressão profunda. Então, vocês imaginam a gente, empreendedora, profissional liberal, colaboradora, com uma vida a milhão, com os desafios de casa, filhos na primeira infância, indo para a escola, não indo para a escola, acabou de nascer, todos esses desafios, a gente fazendo uso de algo natural, de uma combinação de mais de 8 óleos essenciais dentro de um mix de plantas, folhas, frutos que trazem e flores que trazem esse equilíbrio. Quando a gente não está usando o balance que eu estou falando para vocês aqui, os nossos desafios, eles parecem infinitamente maiores. E eu não estou aqui prometendo para vocês que se vocês tiverem esse balance na bolsa, sempre junto na necessaire de vocês, a vida não vai trazer os desafios. Ela vai continuar trazendo os desafios que ela tiver que trazer, mas vocês vão estar infinitamente mais preparadas para vivê-los. Inclusive essa jornada de filhos na primeira infância, de filhos que acabaram de nascer, de filhos que estão indo para a escola pela primeira vez, de você que está fazendo uma nova jornada de trabalho e precisa dar conta de como vai fazer com todo o movimento com os seus filhos. A gente não precisa dar conta sozinha. A gente pode fazer uso de um produto natural que vai trabalhar dentro do nosso campo, dentro das nossas células e vai nos ajudar naturalmente a equilibrar. Nós somos uma pessoa sem equilíbrio emocional e nós somos outra pessoa completamente diferente. E eu tenho certeza que todas vocês já viveram, no mínimo, uma tristezazinha ou um desafio. E se vocês estão hoje com filhos na primeira infância e estão super zen, super tranquilas, sem fazer uso de algo natural, eu quero que vocês me dão a receita, porque eu ainda não conheço e eu gostaria de conhecer. Muitas mulheres estão entrando em colapso, muitas mulheres estão fazendo terapia, muitas mulheres estão usando medicação pesada, medicação que vai dando outros problemas, que vai diminuindo a libido, que vai afastando o casal um do outro, que vai deixando essa mulher sem viver a maxi potencialidade que ela tem no trabalho, porque essa mulher está anestesiada, está dopada. O meu convite para vocês se conectarem com os óleos essenciais da doTERRA é se conectarem, se reconectarem com a natureza, porque esses óleos são os óleos mais puros do mundo. E não é eu que estou dizendo isso e nem a doTERRA. É o selo de CPTG, que é o selo de pureza, que a doTERRA é a única empresa do mundo que tem esse selo. Esses óleos que estão aqui dentro desse vidrinho passaram por mais de 50 testes de pureza. Então, sim, com os óleos essenciais doTERRA, a gente tem acesso a essa pureza. E é isso que eu estou oferecendo para vocês, a mais pura natureza para equilibrar a natureza de vocês, para que vocês possam ser uma mulher em toda a sua essência, feminina, ser o que vocês desejarem ser e serem também essa mãe maravilhosa que vocês vieram para ser. Porque a gente não veio para fracassar como mãe, pode ter certeza. Jaqueline Kennedy disse uma frase, que foi esposa, né, do presidente Kennedy, ela disse uma frase que eu ouvi lá no início, quando o William era bem pequenininho. Você pode ser o que você quiser como mulher no mundo. Você pode ter as maiores ONGs, salvar inclusive o mundo. Mas se você fracassar como mãe, de nada adiantará. Deixa essa frase aí para vocês pensarem. Para mim, ela fez total diferença. Eu sempre pensei, bom,
Eu posso fracassar em muita coisa, mas eu não tenho o direito de fracassar como mãe. Então eu preciso deixar essas muitas coisas de lado para garantir o que é mais precioso para mim, que é a minha missão como mãe. E mesmo assim podem ter certeza que eu errei, e muito. Hoje eu acertaria muito mais. Eu quero que vocês digam não também para gripes, resfriados, dores de garganta, imunidade baixa, bronquite, bronquiolite, etc e tal. Quantas de vocês já deixaram de fazer um passeio, de cumprir com os compromissos profissionais de vocês, porque estavam com gripe, porque estavam com dor de garganta, febre? Ou quantas de vocês já foram se arrastando para o trabalho, porque tinha que ir para o trabalho, mas estava com dor de garganta, estava com dor no corpo? Quantas de vocês provavelmente já foram trabalhar com Covid? Na época do Covid, eu encontrei uma mãe que trabalhava numa farmácia e ela foi trabalhar positivada Covid, porque ela tinha que trabalhar numa farmácia, para vocês terem uma ideia. A gente se obriga a trabalhar com sofrimento, porque a gente, né, a gripes e resfriados, vem o inverno, todo mundo diz que é normal agora, a gente está no outono, daí eu estou resfriada, daí eu estou isso, eu estou aquilo, é normal, a minha colega também está, é normal, é comum, mas não é normal. Isso é imunidade muito baixa. Esse mix da doTERRA, hoje eu vou trazer vários mix para vocês, para eu poder resumir. Juro que eu estou resumindo aqui, tá? Para eu poder resumir. Esse mix chamado On Guard, quer dizer em guarda. Esse mix, ele traz o aumento da imunidade e quando a gente está num desafio desses sazonais, ele recupera o nosso corpo muito rápido. Aliás, não é ele que recupera, eu estou me expressando errado. É o nosso corpo que se recupera mais rápido, tendo esses óleos essenciais dentro. Vocês entenderam? O nosso corpo, os óleos essenciais, eles não fazem o trabalho, eles não são um remédio. Eles são subsídios para o nosso corpo, para que ele possa sozinho equilibrar e se livrar daquilo que está atrapalhando e trazendo esse desequilíbrio que traz a chamada doença, no caso aqui, uma dor de garganta ou um resfriado. Então, esse mix, ele pode ser usado, ele pode ser inalado, ele pode ser usado topicamente e ele pode ser ingerido. Inclusive, as crianças pequenas também podem usar esse mix depois de uma certa idade. Mas isso a gente explica direitinho depois numa consultoria particular para vocês. Mas para vocês já saberem, e depois mais adiante eu vou falar sobre um mix muito especial para crianças desde bem pequenininhos, como são muitas de vocês aí que têm bebês. Mas isso aqui é para a gente, nós mulheres, nos cuidarmos e não permitir mais que uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta vai fazer nós adiar uma viagem, um passeio, uma apresentação de um trabalho na faculdade, ou alguma coisa que a gente tenha que fazer no nosso trabalho, a entrega de alguma coisa para um cliente, ou de algum fornecedor que a gente tenha. Não precisamos nos bloquear por conta de uma dor de garganta. Se mesmo que usando diariamente nós entrarmos num processo sazonal desses aqui, em 24 horas, 48 horas, vocês estão 100% novamente. E naturalmente. Vocês não precisaram se intoxicar para que vocês possam trazer de volta o equilíbrio para vocês. Olha só, nesse movimento de diga não para, continuando aqui então, diga não para a insônia, noites mal dormidas, cansaços intermináveis e diga sim para a vida. Diga sim para a vida. O óleo essencial de lavanda é feito da flor de lavanda, óbvio isso, né? Mas os óleos essenciais da doTERRA são feitos da lavanda da Bulgária, o lugar onde Deus colocou essa lavanda. Então, a lavanda da doTERRA tem as maiores propriedades terapêuticas do mundo. Traz equilíbrio para o nosso sono. Uma noite de sono bem dormida é muita qualidade de vida. Como que a lavanda faz isso?
Com a vida moderna, a exposição à luz, a exposição às telas, depois da invenção da energia elétrica, o nosso corpo ficou muito exposto à noite, a luzes, e ele não produz mais a melatonina, que é o hormônio do sono, na quantidade que ele deveria produzir. Porque lembra, lá antigamente, há mais de 100 anos atrás, nos nossos avós, nos nossos bisavós, quando chegava ao entardecer, eles entravam para dentro de casa, acendiam um lampião, a uma meia-lua, comiam alguma coisa e iam dormir. A melatonina deles, já o sol caía e ela já começava a produzir, entrar na corrente sanguínea. Nós, hoje, isso não acontece mais. E como isso não acontece mais naturalmente, nós não temos mais um sono de qualidade. E a lavanda é o único produto que consegue, o único óleo essencial, não, porque tem outros que também conseguem fazer isso, mas é um dos únicos que consegue fazer o nosso organismo a produzir a melatonina naturalmente. Então, através do processo aromático, através da aromaterapia, usando esse óleo essencial no entardecer ou durante a noite, num difusor do lado da cama, nós vamos estar tendo um sono de mais qualidade. E um sono de mais qualidade, nós somos mulheres infinitamente melhores. E quando a gente está usando o difusor do lado da cabeceira da cama, não só nós estamos fazendo aromaterapia, como também o nosso marido, que está dormindo do nosso lado. Então, o casal está tendo uma noite de qualidade. Para os pequenos, a gente usa de uma outra forma. A gente usa um mix que já vem preparado para a criança, ou a gente passa na solinha dos pés. Olha só que incrível! Eu quero contar uma coisa muito especial aqui para vocês sobre isso. Quando o William era criança, eu tinha o hábito de massagear os pés dele. Eu adorava, eu não sei vocês aí, alguém coloca aqui no chat se vocês gostam dos pezinhos dos filhos de vocês. Eu sou encantada por pé de criança e claro que pelos pés do meu filho eu era apaixonada. Hoje eles estão grandes, né? Ainda gosto deles, abençoo eles, mas não é mais a mesma coisa. Então eu tinha muito o hábito de massagear os pés dele, aquela época com hidratantes e coisas que eu conhecia. Eu massageava os pés dele e eu tinha o hábito de fazer eu fazia um mantra, quase como se fosse um mantra, uma oração, uma mentalização ali para ele, e eu meio que cantarolava isso, apesar de eu cantar muito mal, mas né, a frase ficou. Então eu massageava os pés dele à noite sempre e eu dizia: pezinho, pezinho, você vai ficar bem grandinho, vai levar o William para todos os lugares do mundo, mas sempre vai trazer ele de volta para o abraço da mamãe. Com isso, eu construí dentro dele a nossa conexão, mas também a liberdade, porque nós precisamos criar filhos para serem livres, para fazerem as suas escolhas. Hoje, ele escolheu estar trabalhando com nós, mas amanhã eu não sei onde ele vai estar, mas eu tenho certeza que eu sempre vou estar no reencontro, eu sempre vou ter o abraço dele, porque eu criei essa conexão com ele. Mas isso, claro, que não foi só na massagem com os pés, mas nessas mais de 200 famílias que a gente já compartilhou e que já usam os óleos essenciais através do nosso compartilhamento, do nosso ensinamento, eu sempre ensino para as mães de primeira infância massagearem os pés dos filhos com lavanda à noite. Além dessa conexão natural entre mãe e filho, a mãe está fazendo aromaterapia, a criança está fazendo e a qualidade de sono dos dois vai ser incrível. Então, fica aí como sugestão para vocês. Diga não também para rinites, asmas, bronquites, sinusites e todas as ites possíveis. Muitas pessoas têm esses desafios, né? Sofrem desses desafios e no inverno isso se intensifica mais ainda. Esse mix chamado Breathe, que quer dizer fôlego, é também algo muito poderoso para trabalhar nesses desafios, para trabalhar em nós e também nos nossos filhos, só que, claro, crianças pequenas, sempre com um protocolo muito específico. Eu sou uma mulher que eu tenho desafios de bronquite alérgica, então eu já perdi muitas horas da minha vida ficando em plantão, esperando para ser atendida,
tomando, fazendo cheirinho com Berotec e prejudicando as minhas células com algo aí muito forte, como se diz. Eu sou uma pessoa super sensível à medicação, já tive vários problemas, não posso tomar Plasil, para vocês terem uma ideia. Então, já tive antibióticos que eu tomei, que eu perdi praticamente todo o meu cabelo. Então, eu estar exposta a todo o inverno, a tomar antibiótico, anti-inflamatório, fazer esses cheirinhos aí que eu chamo, e ser levada para o pronto-socorro com falta de ar. Olha a qualidade de vida. Como que eu vou ser a potência de Traude que eu quero ser? Como que eu vou ser essa comunicadora que eu quero ser se eu estou com uma crise de bronquite? Muitas vezes eu tive que adiar palestras, adiar mentorias, porque eu não tinha voz. E desde que eu conheci os óleos essenciais e que eu uso eles sistematicamente, e principalmente o Brief, eu não uso mais nenhuma medicação. E mesmo quando chega o inverno e me dá algumas crises, em 24 horas, 48 horas, eu estou 100%. Eu não fico sem voz. Eu estou aqui agora tomando água, estou tomando água com tangerina, que é antimucolítica. Eu estou tomando água com On Guard para aumentar a minha imunidade. Então, quando a gente fala muito, a gente começa a criar seca a boca, a gente cria muco, e se a gente não cuida disso, isso inflama dentro de nós. E aí o que a gente faz? Toma um anti-inflamatório, toma um antibiótico, e aí a gente não vive a verdadeira mulher, a verdadeira potência que a gente quer viver, porque a gente está anestesiada. Então, diga não para isso aqui tudo e diga sim para a sua vida. E seja uma mulher na sua total potência, em todos os dias da sua vida. A gente não precisa estar bem só 65 dias por ano e 300 passando perrengue disso ou daquilo. A gente pode estar bem 330, não vamos ser tão otimistas assim. Diga não para cólicas, azia, intestino preso, gastrite, sintomas de intolerância à lactose, glúten, sei lá, essas coisas tudo. E diga sim para a vida. Eu sou intolerante à lactose. Eu tomava, não vou dizer o nome do remédio aqui, tá? Porque essa live está sendo gravada. Eu tomava um analgésico, vamos falar assim, praticamente 3 vezes por semana, e muitas vezes isso não me ajudava e eu ficava de cama. A minha intolerância à lactose e um pouco ao glúten também, em vez de ataca o meu estômago e virava uma enxaqueca, e que não tinha o que ajudasse, porque eu não conhecia. Então eu continuava me dopando, me arrastando. Quantas vezes eu fui fotografar? Falei para vocês antes que eu fui fotógrafa por quase 2 décadas. Quantas vezes eu fui fotografar um evento dopada de analgésico? Vocês acham que eu fui a minha essência, eu fui tudo que eu sou, o que eu era na época como fotógrafa, naquele momento dopada? É lógico que não. Eu tenho certeza que vocês, quando tomam um analgésico, vocês sentem que vocês não são vocês em 100%. Vocês estão ali cumprindo uma tabela, vocês estão ali porque eu tenho que estar ali, mas vocês não são 100%. Por quê? Porque o medicamento faz isso. Ele tira a dor, mas ele não resolve o problema, ele só tira a dor. Ele tira a dor e ele mascara isso, para que eu possa dar conta daquilo ali. Daí, uns 3, 4 dias, aí isso vai, e aí eu vou me arrastando. Mas não precisa ser assim. Nós viemos para sermos a mulher que nós viemos para ser. Eu falei desde o início para vocês. Quando eu iniciei com os óleos essenciais, o meu queridinho foi esse aqui. Eu fiz uma jornada de 90 dias que equilibrou tudo isso aqui. Quantas pessoas devem estar tomando medicação por conta do intestino preso? Intestino preso é veneno. Se alguém de vocês não tem o intestino funcionando direito, está enfesada. Uma mulher enfesada não é a essência que ela veio para ser. Não é a potência que ela veio para ser. Uma mulher enfesada não tem nem libido direito. Se vocês não têm esse desafio, podem conversar com alguma amiga de vocês que tem, vocês vão entender que não tem como. Não tem uma mulher que está com o intestino já há mais de 5, 7 dias que não funciona. Que libido essa mulher vai ter? Que mãe de qualidade essa mulher vai ser? Que profissional ela vai ser? Ela está lutando para tentar ficar de pé, mas isso não é normal.
Por isso que o meu convite é: diga sim para a vida. Diga sim para uma vida natural e saudável. Diga não. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é uma coisa também que é muito importante para nós mulheres. Diga não para as mágoas e ressentimentos com seus pais e ajude você a ser uma mulher mais feliz e mais próspera. Muitas vezes as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos com os nossos pais, aqui nós já estamos falando de curas sistêmicas. Nós estamos falando de equilíbrio dentro do nosso sistema. E a gente já, nesses desafios com pai e mãe, a gente sabe que conversar com eles não adianta. Entendê-los muitas vezes não é possível. Para isso que as curas sistêmicas nasceram. E esses óleos essenciais aqui, o frankincense e a mirra, são os óleos essenciais. Se tem alguma de vocês aqui que conhece minimamente a história de Jesus, sendo cristão ou não, sabe que ele ganhou 3 presentes dos reis magos. Ele ganhou ouro, frankincense, olíbano e mirra. Esses presentes foram entregues para Maria e José e Jesus usou durante todo o ministério dele. Lá no Oriente Médio, vocês vão encontrar elas, não sei se alguém de vocês já viajou para a Somália, para Omã, para Israel. Lá nas ruas vocês vão encontrar as pedrinhas, aqui no fundo vocês conseguem enxergar as pedrinhas de mirra e de olíbano. E eles queimavam como incenso e faziam aromaterapia. Naquela época de Jesus era assim, e hoje alguns povos no Oriente Médio ainda usam assim. A mirra já era feito óleo essencial naquela época de Jesus. E sabe para que eles usavam a mirra? Para curar a lepra. Isso mesmo. Mirra cura feridas profundas, feridas do corpo físico e das nossas memórias, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos antepassados. E isso é ciência. Isso trabalha dentro das nossas células, dentro do nosso DNA. E é dentro do nosso DNA que estão as nossas memórias. As memórias dos nossos pais que eles nos passaram pelo DNA. As memórias dos nossos avós, dos nossos ancestrais, estão aqui dentro da nossa célula, célula por célula. Eu trabalho com uma mentoria sistêmica, onde com protocolos muito específicos e muito simples também, nós conseguimos restaurar e trazer equilíbrio e tirar essas mágoas para que vocês possam viver uma vida mais leve, mais fluida e mais equilibrada, com mais entendimento em relação a isso. O ressentimento e as mágoas de pai e mãe não permitem que uma mulher viva toda a essência dela. Um homem também, mas nós estamos falando de mulheres aqui. E se nós mulheres não quebrarmos esse ciclo, não fizermos essa autocura, nós vamos deixar isso dentro dos nossos filhos. E nós temos a capacidade, com esses 2 óleos essenciais milenares, restaurar isso e trazer a paz e o equilíbrio e felicidade e prosperidade. Por que prosperidade? Porque a nossa prosperidade, dinheiro, financeiro, está diretamente ligado na forma que nós nos relacionamos com os nossos pais. Vocês entendendo ou aceitando isso ou não, é assim que é. Então, se alguma de vocês tem algum desafio nisso, busquem por esses 2 óleos aqui, que vai fazer toda a diferença. E eu, como mentora sistêmica, vou poder dar para vocês todo o conhecimento para que vocês possam fazer isso corretamente e ter um resultado esperado. Diga sim para a vida. Diga sim para você. Seja uma mulher, mãe realizada e crie filhos saudáveis, tranquilos e realizados. Olha que linda essa imagem. Quando nós estávamos procurando hoje por imagens, eu me encantei por essa imagem. Uma mãe e uma mulher linda que se ama e que se cuida, cuidando dos seus filhos e mostrando isso junto para eles de uma forma natural. Se conectem com essa imagem
Escolham ser isso na vida de vocês. Muitas de vocês que estão aqui já escolheram essa vida, já escolheram uma vida natural conectada com os óleos essenciais. E parabéns a vocês. Vocês estão aqui para ter um pouco mais de conhecimento, colocar um pouco mais em ação e terem ainda mais sabedoria. Mas muitas de vocês que estão aqui talvez nunca ouviram falar dos benefícios dos óleos essenciais. Então, hoje, minimamente, eu estou trazendo aqui para vocês entenderem um pouquinho, mas eu vou estar sempre aqui para trazer mais respostas para vocês todas. Eu quero que vocês conheçam a Emily Wright, essa mulher desse sorriso branco aqui do lado de uma produtora, uma cultivadora de melaleuca. Então, todas as vezes que vocês estiverem em contato com óleo essencial de melaleuca, que é antifúngico, antibactericida, antiviral, que pode ser passado na solinha do pé do bebezinho de vocês, junto com peppermint, e baixar a febre e atacar o vírus e a bactéria que está atacando aquele pequeno corpo, sem vocês precisar dar um analgésico para a criança e fazer com que vá prejudicando o desenvolvimento dela, para vocês não precisarem dar uma droga de uma drogaria para o seu filho. Todas as vezes que vocês pegarem um vidrinho de melaleuca na mão, possivelmente essa mulher fez o trabalho dela bem feito. A doTERRA, ela tem um projeto de co-impacto pelo mundo de muito amor pelos seus produtores e pelos seus coletadores. Porque a doTERRA entende que se lá na base as pessoas que produzem, que plantam, que cuidam das plantas não tiverem amor, isso não vai estar, essa energia não vai ser boa. E nós estamos falando de um todo. Então, todo esse carinho, quando vocês tiverem oportunidade de conhecer, nós criamos uma plataforma chamada Healers Academy, onde a gente coloca todo o conhecimento sobre os óleos essenciais, um projeto lindíssimo que o William desenvolveu o ano passado, traduzindo aí do inglês para o português, do espanhol para o português, para que todas as pessoas que estejam na nossa corporação possam ter todo esse conhecimento. E lá tem muitos vídeos mostrando como os óleos essenciais são produzidos e é encantador. Todas as pessoas que dão o tempo de qualidade para assistir se encantam e amam ainda mais os óleos essenciais. Mas eu quero falar para vocês da Emily. A Emily é do coração dessa mulher que uma vez disse não aos sintéticos e foi em busca dos óleos essenciais mais puros. Ela já trabalhava há mais de 10 anos em empresas de óleos essenciais nos Estados Unidos, mas ela via que tinha preenchimentos sintéticos, que aquilo não era puro. E um dia ela voltou para casa e disse: eu não quero mais essa vida, porque eu não posso trabalhar numa empresa onde eu mesma não posso dar esse... Eu disse não para os sintéticos, para os meus filhos, e eu quis dizer sim para os óleos essenciais. Mas hoje eu vejo que essas empresas colocam preenchimentos sintéticos, isso não é mais natural, isso não faz parte da minha vida. E o marido dela disse para ela: e se fosse você a pessoa que fosse buscar pelos óleos essenciais mais puros do mundo? Eu, naquele dia, nasceu dentro do coração da Emily a doTERRA. Ela foi em busca de outros 6 sócios e desde lá ela não só salvou a vida dela, salvou a missão de vida dela, salvou os filhos dela e assim ela continua salvando vidas, milhares de vidas, em mais de 120 países ao redor do mundo. Um sim dela em busca da pureza, em busca da conexão verdadeira e genuína com a natureza, criou uma empresa gigante, multimilionária, que está em mais de 120 países e está mudando drasticamente a realidade da vida de muitas pessoas. Mudando a vida delas, elas estão dizendo não para uma vida antinatural, e estão dizendo sim para uma vida natural. Estão dizendo não para a dor, para o sofrimento, para a ansiedade, para a inquietação, e estão dizendo sim para uma vida em equilíbrio, porque sim é possível. Se até hoje disseram para vocês que não era possível de uma forma natural, eu posso provar para vocês que é possível. A Emily fez isso dentro do coração dela.
buscou mais 6 pessoas para fazer isso. E quando eu conheci a história dela, eu pensei, no mínimo, o que eu, como mulher, devo fazer é seguir essa mulher e seguir o exemplo que ela é. E por isso que eu abracei essa missão, que é ajudar a curar o mundo. Algumas de vocês talvez conheçam um pouco mais da minha história e saibam que o meu marido teve câncer em 2021. A gente não sabia que tinha tudo isso. E quando nós ficamos sabendo que tinha uma forma natural que ele poderia ter diminuído pelo menos pela metade os processos tradicionais de cura, e poderia ter agredido menos o corpo dele com esses processos, eu entrei num processo de raiva. Confesso para vocês, muitos anos eu não tinha sentido raiva, porque eu já vinha trabalhando o meu desenvolvimento pessoal e eu entendo que raiva é tomar veneno, mas naquele momento eu senti. Eu disse: como que ninguém falou para nós que tinha isso aqui? Depois que eu me acalmei, que eu respirei, eu entendi a explicação que a pessoa me deu porque ela não trouxe. Porque ela tinha vergonha de oferecer algo, oferecer um produto no momento que a pessoa estava doente, que talvez a pessoa não teria o dinheiro para comprar. E eu disse: se eu não tivesse, eu teria pedido para quem tinha. Então, desde aquele dia, eu escolhi isso para o tratamento do Ricardo, nós escolhemos isso. Nós escolhemos os óleos essenciais para a nossa vida, nós dissemos sim para a vida, mas nós escolhemos mais. Nós escolhemos dizer sim para a vida de todas as pessoas que nós impactarmos. Nós escolhemos dizer sim para vocês. E mesmo que vocês digam não hoje para os óleos essenciais, nós aqui como família vamos estar tranquilos, porque hoje vocês sabem, nós não sabíamos. Então eu escolhi que nenhuma pessoa, enquanto que eu respirar, nenhuma pessoa vai deixar de ter o socorro de algo natural, porque eu não compartilhei. Por isso que eu compartilho e busco compartilhadores, porque eu acredito que o que fez a diferença na minha vida, o que curou a minha vida, pode curar a vida do outro. E eu sei que a gente não pode prometer cura para ninguém, porque a cura ela é dentro de nós. A cura não é os óleos essenciais que vão dar essa cura. A cura é a minha escolha. Eu escolho me curar. E quando eu escolho isso, eu tenho acesso. As coisas vêm. E hoje foi o dia que chegou para vocês. Hoje, o sim da Emily, o meu sim, o sim da minha família chegou até vocês, para que vocês possam dizer sim para vocês e sim para a família de vocês também. Escolha você também essa mudança para a vida e a família de vocês. E viva em essência a mulher que você veio para ser. Não permita mais viver uma vida dopada. Viva uma vida limpa, uma vida pura. Escolha se reconectar verdadeiramente com a natureza, com as dádivas da terra. O nome do Terra parece um nome brasileiro, né? É uma empresa americana que está em 120 países com um nome brasileiro. Não é um nome brasileiro, é um nome latino. Em latim, do terra significa dádivas da terra. E quem fez as dádivas da terra foi Deus. Deus colocou todas as plantas aqui. A do terra só nos garante que ela está trazendo elas em essência e puras para nós. Essa é a promessa da do terra. E a minha promessa, o meu trabalho é fazer, e o da minha família e de todas as pessoas que escolherem serem compartilhadores na Terra dos Cílios, que é o nome da nossa corporação, o nosso trabalho é levar isso até vocês e levar esse conhecimento e levar todo o entendimento através de consultorias, através de consultas terapêuticas que vocês possam usar com sabedoria. Não apenas fazer uma compra, que vocês possam entender como isso funciona, que vocês possam entender a singularidade de cada um e fazer o uso do uso correto, sem medo de que isso vai fazer mal, que isso vai ter superdosagem. Superdosagem é de drogaria. Não existe superdosagem de óleos essenciais, a não ser que a pessoa vai tomar litros e litros.
Isso, nós estamos falando aqui de gota. Eu e a minha família estamos aqui para guiar vocês nessa jornada de uma vida perfeita, de uma vida em perfeita conexão com a natureza. E quem sabe, uma vida perfeita. Muitas pessoas dizem que uma vida perfeita não existe, mas eu diria para vocês que o perfeito é estar bem, é estar em um bem-estar, é estar em paz, é estar em alegria, é estar em união. E isso a gente só consegue quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está em equilíbrio nos nossos 4 reinos, que é o reino físico, mental, emocional e espiritual. E em todos esses reinos, os óleos essenciais vão contribuir na vida de vocês. Exatamente em todos esses reinos. Porque essa é a verdadeira saúde integrativa. Essa é a verdadeira saúde integrativa. Então, nós estamos um pouquinho antes do horário, então eu vou deixar aberto agora para vocês fazerem algumas perguntas ainda que vocês queiram. Vou ficar aqui mais alguns minutos, vamos ver aqui. Eu vou deixar o grupo que eu criei ali, eu vou deixar ele aberto ainda até segunda-feira, para que vocês possam ali no grupo tirar algumas dúvidas comigo, aí eu já vou respondendo, que talvez uma dúvida vai ser a dúvida da colega, e assim a gente vai interagindo. Depois de terça-feira, então, eu vou encerrar esse grupo, porque todas vocês já estão adicionadas no meu WhatsApp privado, então todas vocês sempre vão poder tirar dúvidas comigo, bem tranquilamente. Eu quero... Bom, então, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu quero que, então, que vocês digam alguma coisa aqui no chat sobre esse nosso encontro de hoje. Digam alguma coisa, uma palavra, pelo menos, de alguma coisa que ficou aí para vocês. Digam, escrevam uma palavra, abra o microfone, diz essa palavra. Vamos lá, gente, eu preciso sentir que vocês estão aí, não pode ser só uns nomes escritos aqui na tela. Gente, olha só, eu não poderia encerrar... Estão tímidas, é verdade, William, elas estão muito tímidas. Eu não falei sobre... Eu disse que eu ia falar e acabei não falando. Como nós estamos falando aqui de mães, né, de filhos de primeira infância, eu foquei bastante o que eu trouxe dos óleos essenciais em cima da ajuda da mulher, da mãe. Mas todos esses óleos essenciais, eles também existem prontos para crianças, de 0 a 5 anos, de 5 anos para cima pode usar até o mesmo que a mãe, só que numa diluição diferente, mas de 0 a 10 anos tem um mix de óleos essenciais que chama Kit Kids, que é um rolãozinho maravilhoso. Não tenho aqui para mostrar para vocês, porque eu não uso em casa, né? Porque eu não tenho kits em casa. Mas que vai trazer aí uma qualidade de vida melhor para o bebê desde a hora que ele chega. Então, sabe aquelas cólicas intestinais, aumento de imunidade, melhora do sono. Um outro óleo essencial que eu amo muito, muito, muito para o período de amamentação é o Lavanda Touch, que a mãe pode passar aqui no peito dela quando ela for amamentar. Então, ela vai estar fazendo aromaterapia, realmente relaxando naquele momento, dando aquele momento especial ali para o filho dela, e o bebê já vai amamentando, na hora da amamentação, ele vai relaxando, então ele mama, arrota e dorme. Então, isso é porque, na verdade, os bebês precisam desse ciclo, né? Eles precisam dormir. E ainda tem o Calmer, que é esse mix da linha Kids, que a mãezinha aí maravilhosa pode passar debaixo do pezinho, desse pezinho petititinho, e fazer com que essa criança também tenha um sono de mais qualidade. Existe o Zengest, que eu falei antes, da parte da... Nós usamos o Kit Kits para os bebês, olha só que maravilha. E existe também o Zengest Touch, que já vem também diluído e fracionado para passar sobre a barriguinha do bebê para não ter cólica, ou mesmo crianças maiores que estão aí com o intestino muito solto ou o intestino muito preso. Esse mix é maravilhoso e é só passar sobre a barriguinha da criança. Ficou aqui alguma Deisiane Traud, gratidão por essas gotas de hoje. Foi muito especial estar participando de um momento. Muito grato por compartilhar o teu ensinamento com nós. Gratidão, Deisiane, gratidão por
por usar, por estar fazendo essa virada de chave dos óleos essenciais na tua vida, na vida da tua família, na vida daqueles que você ama. Você está de parabéns, está compartilhando, inclusive com as suas amigas, inspirando pessoas. Você já está mudando o mundo, você já faz parte das mulheres que moram no coração da Emily Wright. Então, gratidão por isso, o mundo agradece. E a Mariana cada vez floresce cada vez mais, né? Então, gente, eu acredito que a minha fala para vocês hoje terminou aqui. Que Deus abençoe grandemente a vocês, as suas famílias, e que vocês possam aí fazer parte desse movimento que a gente criou com muito amor e carinho e abraçou, que é Eu me amo, eu me cuido. Que vocês possam também dizer de boca cheia essa frase. Eu me amo, eu me cuido, de uma forma natural, linda e saudável. Tenham todas uma noite maravilhosa de sono, todas sonhem os mais lindos sonhos e vivam a vida. Gratidão, gratidão, amém, diz aí Luana, amém, Traude, amém. Gratidão a todas, sejam luz, fiquem com a luz e até o nosso próximo momento. Um grande beijo.